queria ali pouca coisa da sua junção, assim, qual foi o teu principal objetivo? Para fazer o filme? Pra fazer o filme. Eu acho que meio que para conscientizar as pessoas, né, do que eu acho que é o transtorno alimentar, mas também mostrar um pouco o ponto de vista, o que acontece na realidade interna, né, da pessoa que está passando pelo transtorno. Óbvio que a gente não consegue pesar tanto, assim, porque são anos, né? Uma pessoa que tem o transtorno alimentar, ela é muito mais longo, né? Acontece muito mais coisa, mas eu acho que era para dar uma introduzida, assim, E assim, eu queria muito fazer um filme sobre a experiência feminina da adolescência, sabe? Porque eu acho que é comum você se sentir meio... não se sentir ouvida, né? Ter essa coisa corporal que não precisa ficar falando. Você vive, vivencia isso sem ninguém falar, né? E eu acho que no filme eu queria mostrar um pouco, assim, não é que ficam falando, você tem que emagrecer, você tem que cuidar, como é que você tá, mas ninguém não precisa falar nada, que todas as mulheres passam por isso, né? E essa coisa de você crescer, porque no filme é uma história, né, de uma menina que consegue superar, mas é de você se libertar de certas travas, né, desse processo de crescer. Eu queria contar um pouco uma história que lidasse com todas essas questões, sabe? Conseguiu muito bem. Eu sou a Marli, eu sou nutricionista, a Paula me convidou para vir discutir. Eu trabalho com transtornos alimentares desde 94, ali da abertura do Angolim, que é o centro de referência que a gente tem para transtornos alimentares aqui em São Paulo. Brasil também está dentro do Instituto de Psiquiatria. Aí eu fiz meu mestrado e meu doutorado estudando transtornos alimentares. Tem uma prática clínica desde então com a temática. A gente tem alguns trabalhos de prevenção ligados a alguns grupos, né? E a Paula me convidou para assistir, para debater, né? Acho que você conseguiu bastante esse foco que você está falando, Paula, porque a gente tem algumas coisas mais internacionalmente, né? De alguns filmes, por exemplo, que ficam mostrando muito as práticas do transtorno alimentar, e essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque você foi super cuidadosa. A Patrícia já tinha me falado, que é uma outra colega psicóloga que tinha assistido o filme com a Paula também. Porque a gente sabe já desde os anos 90 que ficar mostrando o que as pessoas fazem no processo de transtorno alimentar tem um lado complicado que pode ensinar comportamentos para algumas pessoas. Quando a gente vai atender alguns pacientes, a gente costuma perguntar: como você começou a fazer tudo isso? Claro que um transtorno alimentar é uma somatória de múltiplos fatores para uma pessoa desenvolver isso. Mas o gatilho, muitas vezes, a pessoa às vezes aprendeu vendo uma coisa de celebridade. Mídia social, por exemplo, alguém falando como fazia, etc. Eu acho que você foi muito cuidadosa com isso no filme. Eu quis mostrar um pouco dessa coisa da pessoa... Como é que fala? Eu não mostrei tanto essas práticas, mas isso da pessoa querer sentir um pouco de dor, sentir frio. Sim, você mostrou algumas coisas que são meio óbvias, né? Que precisavam estar no filme. Mas não assim, perder não é uma coisa onde você fica explorando esse aspecto. Você explorou exatamente essa dor, né? Essa dor interna mesmo. Eu acho que era essa intenção de humanizar, né? Porque eu tive um transtorno alimentar quando eu era nova, mas eu me senti muito não humanizada, assim, sabe? Quando as pessoas falam do assunto, parece que assim, tem o diagnóstico, aí tem o multifatorial, você vai para vários lugares, não sei o quê, mas parece que é uma rotina assim que ninguém... eu não sei se as pessoas não fazem ou a gente não se deixa acessar, ninguém toca na sua questão pessoal, que é uma questão pessoal, né? Que faz a gente desenvolver essas defesas. Né? E a adolescência, que eu acho que você ficou bastante nesse momento, a adolescência é um momento muito difícil da vida, né? Eu costumo falar para as minhas pacientes até, assim, eu sempre falo: olha, eu não voltaria para mim, né? Tipo, sinceramente, acho que é um período difícil pelo qual você está passando, assim, se desse, pulava, né? Acho que é um momento bastante difícil, com que muitas meninas, né, você falou isso, não sabem como lidar, né? É muita mudança na vida, é muita eu acho que as pessoas mudam em relação às meninas mais do que elas mudam em relação a si mesmas.
né? Mas ninguém explica por que mudaram. Sim. É uma virada de vida, né, muito grande, muitas demandas externas e internas, né, com as quais elas não sabem lidar, a família não sabe lidar, a cultura não sabe lidar, a escola não sabe lidar, né? E aí eu acho que daí o transtorno alimentar aparece, acho que você mostra isso, tem uma fala que eu acho que é bastante certeira de uma profissional, uma pesquisadora inglesa da área dos transtornos alimentares, num documentário, onde ela diz que desde sempre as mulheres usam a comida e o corpo como uma voz. Para diferentes aspectos, às vezes comendo demais e engordando, às vezes comendo de menos e emagrecendo. É um jeito de mostrar que você não está bem. Né? E aí ela usa, né, a personagem usa esses outros recursos de se machucar, mas ela usa o recurso da comida porque na verdade ela não está bem. Está acontecendo com ela que ela tem uma profunda crise existencial, né? E talvez ela pudesse ir para outros caminhos, e alguns adolescentes, algumas pessoas vão para outros caminhos. Inclusive eu já ouvi falar um pouco de assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que não é uma coisa que justifica tudo, mas eu ouvi falando de algumas adolescentes no grupo que eu fui conversar uma vez, que algumas falaram que elas eram todas tatuadas, assim, né? Elas falaram assim, eu acho que chegou um momento da minha vida que eu me tatuava para eu sentir dor, que não era pela tatuagem, que era assim, uma maneira de eu me autoflagelar. Assim, cada um usa, né, os recursos curioso. Que tem. Eu nunca tinha escutado a tatuagem com isso. Eu acho que, né, pode ser uma voz também, né? Um uma jeito voz, de se mostrar, né? Mas acho que você mostra isso, né, parece que a necessidade dela de sentir algo, muitas vezes até se machucando, Sim. né? E essa é uma coisa que, às vezes, né, as famílias têm dificuldade de entender por que se machucar, né? E muitos pacientes nos falam que muitas vezes sentir essa dor física de alguma forma alivia a dor emocional. Né? E acho que fica ali claro, né, especialmente quando você faz a narração dela, né, no diário, né, o quanto ela está perdida e confusa e desesperada, né, com a vida. Né? Sim. Acho que você conseguiu mostrar muito bem esse aspecto, né, e essa escolha realmente, assim, né, eu acho que... E a adolescência, acho que sempre foi um momento complexo, mas eu tenho uma visão hoje que eu compartilho com as colegas que parece que está pior. Você acha que... não, eu ia perguntar parece isso, que está mais já difícil. tem uma, parece que uma está mais, de eu acho que anos, parece né? que está mais difícil. Né? Acho Às que vezes eu tinha a impressão, quando eu conhecia as meninas mais novas, eu tinha a impressão que talvez a internet ajudasse. Não. Mas não. Não, e um dos aspectos que hoje, né, você localizou a história mais do passado, Sim. né? Mas um dos aspectos que hoje a gente tem clareza, e já tem alguns estudos científicos nesse sentido, é a mídia social. Então, se naquele tempo você tinha o bilhetinho da sala de aula, hoje você tem a coisa que circula ali na mídia social e ela pode ser capaz de rolar um bullying horroroso e alguém filmar, por exemplo, o movimento repetido dela e aquilo viralizar muito mais. As coisas se espalham com uma velocidade muito maior. Os parâmetros de cobrança e comparação são muito maiores. Você pode ficar se comparando, né, em termos de corpos ou de vidas de sucesso. Então aí ela já dizia, né, que ela sentia que, né, ela não era uma mulher interessante, não era uma menina igual outras que ela via e etc. Imagina que você então tinha as pessoas com quem você convivia. Agora você ainda vê um universo completamente maquiado, né, de gente feliz e photoshopeada, e você acha que você realmente é mais inadequada ainda, né, do que aquilo que você está vendo que parece ser o que as pessoas vivem e você não vive. Né? E hoje a gente tem ainda já também a percepção, né, foi uma conversa que a gente já teve também entre colegas trabalhando na área, que a pandemia foi especialmente terrível para adolescentes. Eu achei que tinha atrasado assim, essa questão. Foi especialmente ruim para eles. Houve uma piora muito grande de quadros de transtornos alimentares, já documentada também. Então, a vida de todo mundo ficou afetada, mas assim, nesse momento da vida deles, eles perderam muito mais do que nós, os adultos. Então, se a minha vida ficou mais paralisada... Mas por que ficou na internet, você acha? Não só ficou na internet, porque perdeu o convívio social daquele momento que era para estar no colégio, convivendo com gente, fazendo excursão, paquerando, indo no cinema e tal. E, assim, naquela idade, 2 anos trancado, algumas coisas que eles não vão viver nunca mais. Né? E aí
ficar completamente daí sem saber realmente qual é o seu lugar. Então, alguns desses, imagina quem entra num colégio que tem 3 anos, e ele fez os 2 primeiros online. Ele nem conheceu as pessoas da sala de aula. Né? E aquilo que era para você viver nesse momento, você não viveu. E assim, é uma perda maior, de maneira geral, do que a gente tem uma vida adulta aí, que todo mundo foi impactado, mas... É porque ninguém pensou nisso na online, né? Você pensou só em dar o conteúdo, mas... você dá conteúdo, mas você não tem interação ali, né? Uma interação toda, né, esquisita, né? E aí afetou muito os adolescentes. Então a gente vai ter uma geração pandêmica agora, né? Com as suas diferentes idades, né? Impactou aí diferentes faixas etárias, claro, de alguma forma, mas uma geração pandêmica e que tem um impacto ainda agora também disso para lidar. Mas você acha que em relação a transtornos alimentares, por exemplo, né? Eu fico na dúvida às vezes, porque eu não sei exatamente quais são as hashtags que as pessoas usam hoje em dia, né? Porque deve ter no grupo. Você acha que hoje uma pessoa que tem um transtorno alimentar é mais... o comportamento dessa pessoa é mais aceito? Porque quando eu tive, como era uma coisa muito... ninguém conhecia, e eu estava muito sozinha, era muito claro que eu estava doente. Mas eu já ouvi falar, assim, de nutricionistas, né? Falando que às vezes você fala assim, não pode colocar açúcar como vilão. Quando você faz algum discurso, chega um monte de gente que começa a criticar a pessoa. Como assim? Você está falando para comer açúcar? Você está falando para comer carne? Você está falando para... E aí você fica pensando, será que isso é um comportamento normal? Ou já tem pessoas que estão, né, meio que transtornadas e usando esse discurso para... Eu acho que as pessoas têm minha impressão é que as pessoas têm uma dificuldade de perceber quando a coisa vai para o patológico. Eu acho que as pessoas sabem mais hoje o que é um transtorno alimentar do que nos anos 90. Né? Então a própria mãe dizendo ali, né, não sei o que é. Mas as pessoas podem ter ideias equivocadas, mas se a gente sair hoje na população e perguntar, você sabe o que é um transtorno alimentar? As pessoas vão falar sim. Provavelmente elas vão mencionar anorexia e bulimia, às vezes com ideias mais estereotipadas, mas elas já ouviram falar, né? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas sabem um pouco melhor o que é. Mas eu acho que ainda, talvez, a coisa só chame a atenção quando é bastante grave, né? Assim, então, ou você tem uma super magreza, ou você tem uma super coisa, né? Assim, tanto que as mensagens hoje, passadas até em campanhas de prevenção, etc., é assim, você chamar atenção para o fato de que um transtorno alimentar pode acontecer com pessoas de todo tipo de corpo, que não necessariamente você vai ver uma coisa na aparência. E não normalizar alguns comportamentos, né? Então, a gente tem mais transtorno alimentar hoje do que no passado, né? No século passado, uma constatação que a gente tem. Com certeza pesam aí fatores psicológicos, nós somos mais ansiosos, né? A gente tem mais doença mental, etc. Mas existe um fundo, por exemplo, genético, nos transtornos alimentares, né? Tudo se soma e isso não aumentou. É um consenso que a grande questão que aumentou foram as mudanças culturais com relação à comida e o corpo. Né? E aí tem algumas variações de tempo, mas no final das contas a gente ainda tem um ideal corpóreo irreal. Então às vezes é mais magro, daqui a pouco é mais torneado, agora tem que ser assim o assado, mas é sempre real, é alguma coisa que eu não consigo alcançar. E as, vamos dizer, modas alimentares circulam um pouco. Né? Então isso que você está falando, por exemplo, você colocou uma fala dela nesse sentido também, ali, quando ela começa na viagem e ela diz, agora ninguém vai me impedir de ser saudável. A gente tem uma tendência hoje, né, que nós nutricionistas trabalhamos na área discutimos bastante, para ficar muito de olho nisso, porque no passado, a gente sempre ouvia assim, você perguntava como tudo começou. A frase clássica era, tudo começou com uma dieta, que podia ser muitas vezes da própria pessoa. Hoje você pergunta muitas vezes, como tudo começou, uma das respostas que a gente mais ouve é, tudo começou quando eu resolvi ser mais saudável. E aí precisa tomar muito cuidado, porque se alguém diz, nas famílias, na escola, até pros profissionais, as pessoas acham lindo. Eu vou cortar o açúcar, ai que maravilhoso. Eu vou parar de comer carne, ai que saudável. Né? Um nome que a literatura tem usado para isso é ortorexia nervosa, né? Que não é um transtorno alimentar oficialmente reconhecido. Uma situação hoje estudada, claro que não dá para estereotipar total, mas muito estudada entre adolescentes é o vegetarianismo. Claro que existem várias razões para ser vegetariano e não dá absolutamente para falar, mas assim, tem vários estudos, escrevi um capítulo de livro recentemente sobre isso, um livro de vegetarianismo, sobre como começar uma dieta vegetariana é um marcador de início de transtorno alimentar para adolescente hoje. Tá?
Então, quando o adolescente diz eu quero ser vegetariano, precisa tomar muito cuidado. O que está por trás disso? É que hoje virou um pouco também, né, que eu falo um pouco que virou quase ritual de passagem. Se eu sou adolescente, eu tenho que ser vegano, tatuado e ter piercing. Não tem até propaganda da Coca-Cola, que a família inteira vai comemorar o Natal e a menina é vegana. Então, virou uma questão hoje, é muito mais uma tribo adolescente, porque é uma questão, né, eu defendo os animais, né, tem questões aí, mas é preciso tomar muito cuidado, porque muitas vezes é o primeiro passo para começar a cortar coisas. Né? E é possível ser vegetariano, ser saudável de N jeitos. Você pode ser saudável comendo carne, você pode ser saudável de N jeitos. Né? Então, inclusive porque o saudável, né, também envolve o físico, mental, espiritual, social, né? Tudo isso. Então esse é um marco hoje da adolescência também que é preciso tomar cuidado. Então acho que as pessoas se conhecem, sabem mais o que é, mas alguns comportamentos continuam sendo muito parecidos com o que acho que você também mostrou muito bem nos pais, uma dificuldade muito grande de perceber as coisas. Né? Se eu não como, vou pro quarto, tudo bem, aquela coisa, adolescente se tranca lá, né? Adolescente não quer ficar com a gente, né? Assim, que é um trabalho importante de se fazer com as famílias, é preciso ver o que come, comer em família é uma das coisas fundamentais. Né? Não, e cada vez pior, né? Cada vez isso só piorou e também tem trabalhos mostrando isso. Comer em família, né, é uma situação que é boa para os relacionamentos, e é uma situação de você ver o outro, você olha para a cara do outro, né? Não é só aquele, oi, cheguei, tô aqui no quarto, né? Dá para ver se tem olheira, dá para ver se está comendo, dá para conversar, né, sobre as coisas. E aí essa família demorou para perceber, né? Mas mesmo hoje, então, as pessoas sabendo o que é transtorno alimentar e tal, então às vezes o que vem é assim, mas ela resolveu ser vegetariana. Mas não é saudável, não é legal? Um monte de gente e tal. 3 folhinhas, né? Bacana, né? E situações às vezes de elogiar, entendeu? Assim, né? De um caso recente que estou acompanhando da família achar lindo, ela virou vegana mais do que vegetariana, e a família falar na frente dos profissionais da própria paciente, nossa, não, mas a gente questionando um pouco, porque daí é muita restrição, né? É mais difícil ainda de você lidar com uma série de coisas de alimentação, e a família diz, não, mas ela ficou muito mais saudável depois que ficou vegana, ela não pega nada. A gente vai esperar lá, mas anorexia é uma doença, como assim ela ficou mais saudável? Né? Mas é engraçado, né? Porque como eu tive anorexia, eu também não fiquei muito gripada e eu usava isso como justificativa, né? É super importante nessa hora, quando a gente vai falar, né, das questões, né, de mostrar quais são os critérios diagnósticos da anorexia nervosa. E não tem nada clínico lá. Não tem nada clínico. Você não precisa ter, ela passou ali no médico dizendo, né, que ela não tinha os exames, né? Não é isso, não é aquilo. Não tem nenhum aspecto clínico nos critérios diagnósticos de anorexia nervosa. A única coisa, na verdade, é baixo peso ligado à restrição alimentar, mas não tem anemia, não precisa ter nenhuma alteração de exame para fazer o diagnóstico de anorexia. Né? E o corpo se protege muitas vezes, né, dessas questões. Né? É um lado que às vezes então, atrapalha o diagnóstico, mas é a nossa sobrevivência. Né? Senão nós seríamos seres que, se caíssemos numa ilha deserta, morríamos em um dia. Né? E o nosso corpo tenta sobreviver, né, muito e mascara muitas coisas, né, e hoje em dia ainda quem leva são os pais para vocês, por exemplo. Essencialmente. No caso de adolescentes, essencialmente. É raro um adulto os pais. Tá doente, chega e... Não. Também não necessariamente. A maioria ainda essencialmente começa na adolescência, né? Infelizmente uma adolescência cada vez mais precoce, porque também a pré-puberdade, a puberdade tem sido cada vez mais precoce. Mas a gente tem alguns quadros, sim, em vida adulta. Hoje tem mais casos até em pessoas mais velhas mesmo, mas eu tenho algumas pacientes daí já na casa dos 20, alguma coisa assim, que às vezes já começou lá atrás, não era tão assim, não tratou direito e procuram daí voluntariamente. Conseguem procurar, mas a maioria tem que ser levado muitas vezes. Não tem, assim, isso é uma doença que dá mais em meninas? Meninos? Não. Tem sim. Mas acho que, né, a Paula está dizendo que quis mostrar uma menina, né? Acho que a maior parte da literatura é que a gente vai vendo um pouco mais de casos, mas em torno de 10% dos casos são em meninos. Tá? A gente tem uma questão sociocultural das meninas ainda serem mais cobradas em relação à aparência, mas isso é cada vez mais frequente nos meninos também, que são outros padrões, né?
Mas existem até algumas coisas biológicas que alguns estudos colocam. Por exemplo, as meninas, o sexo feminino, na verdade, né, reage diferente, por exemplo, à restrição alimentar. Então dá para perceber muitas perturbações aí nessa personagem, que já não estava bem, né? A gente teria um diagnóstico de depressão antes já, mas o não comer altera muito a cognição. Tem uma alteração de neurotransmissores no não comer, né? Assim, a pessoa vai ficando mais obsessiva, né? Ela vai ficando mais deprimida e tal. E alguns estudos mostram que isso é diferente no sexo feminino e masculino. O sexo feminino tem um impacto maior da restrição, o que é uma explicação para a gente ainda ter mais quadros em meninas. Mas em meninos, sim, hoje o Ambulim tem um grupo que atende só meninos. Na verdade, mais até de 18 anos para cima, porque lá a gente separa menores de idade, maiores nos grupos. Mas hoje tem um grupo que atende só meninos, que era uma coisa que não tinha nos anos 90. Mas o tratamento é um pouco diferente. A gente separa os meninos, porque tem algumas questões diferentes, né? Então, embora tenha também muitas vezes a dinâmica da magreza, a questão da muscularidade é muito importante nos meninos. Então, às vezes não é quero ser tão magro, mas eu quero ter aquele corpo, de novo, de um ideal que eu não consigo alcançar, né? E algumas conversas daí com os meninos não fazem tanto sentido, né? Eu acho que nos dias atuais tem até mais nomenclaturas para as doenças, né? Antigamente era mais anorexia e bulimia, hoje você vê ortorexia, vigorexia, brancorexia, e por aí vai, né? E eu queria comentar que eu estou assistindo um filme, eu tenho transtorno alimentar, tenho anorexia nervosa, trato já faz mais de 20 anos, e para mim o filme foi assim, foi maravilhoso, e ao mesmo tempo extremamente real, assim, a vivência dela é muito o que eu vivo, tanto que acho que na hora que ela vai comer e ela começa a chorar, foi a hora que eu me acabei aqui em lágrimas, que eu fui internada na ECAL, saí de lá agora em março desse ano, entrei o ano novo internada, e lá você tem que comer, e eu lembro de eu comer e as lágrimas caíam dentro do prato, e você é obrigado a comer, se você não come você fica ali, e tem que esperar o último comer, e é um negócio depois de 1 hora de repouso, e é muito difícil. Então a hora que ela começou, eu vi a dificuldade dela, eu vi em mim, porque normalmente as pessoas que não entendem, elas sabem pra você, é só você comer, come, não se preocupa, come. E agora pra gente, essas festividades de final de ano é onde mais pega, né? Justamente as festas, agora a Copa, todo mundo junto, todo mundo junto. E aí é onde a gente... E é onde fica muito com família, né? Que é porque briga, né? As pessoas veem o seu comportamento. Eu acho que você conseguiu também transparecer muito claro, eu sou psicóloga e psicanalista, como que o transtorno alimentar destrói a família. Você conseguiu mostrar a doença ali, o pai como começou a adoecer, a mãe começou a adoecer, e eu falo isso. A minha mãe é formada em gastronomia. Então, você vê, né? E uma vez ela falou pra mim assim, como que eu consigo alimentar todo mundo, mas não você? É terrível, né? E eu percebo, hoje eu sou casada, e eu percebo em casa, quando a doença se instala assim, como que destrói, como que se afasta o casal, eu tenho um filho, que foi um desses momentos de melhora, eu consegui, mas essa doença é uma doença que me persegue desde muito pequena, assim, faz mais de 20 anos que eu tenho, hoje eu trato como equipe e tudo, mas... Muito obrigada por ter vindo, porque eu sei que é difícil, né? Mas a Natália me escreveu, né? É uma menina que eu estava esperando também. A Natália, ela não veio justamente por... Eu achei que eu conseguisse vir, mas eu também fiquei com o pé atrás de gatilhos. Achei ótimo essa ideia que você passou de não demonstrar, tipo, a menina vomitando, a menina fazendo isso, mas para quem tem transtorno alimentar, fica ali estampado, né? E toda vez que ela fala no diário, culpa, querida culpa, ou alguma coisa assim, eu entendia como ela falando da doença. Só que é uma coisa que você meio que não expôs a palavra anorexia, querida anorexia, que nem tem tantas músicas, né, que descrevem. Ela fala pupa, que é aquela coisa da borboleta que não sai, que é isso, esse momento que tá travado, né?
Acho que ela não tinha nem noção, né? A personagem da não tem, anorexia, né? Eu não estou tem. mal, né? Não, mas eu tô estou muito falando mal, de fazer uma leitura em cima da Em própria cima, fala dela. super, sim. Quando ela fala, tipo, da culpa, Sim, você entende que ela, você entende ela falando da doença. sim. Sem dar nome, né? Necessariamente. Exatamente. Mas eu acho que isso também fica muito claro. A dor dela acho que fica bastante clara também. É que eu acho que é mais importante a gente falar. A dor, ela sobressai a doença, né? A doença é um resultado. Né? Não, eu acho que é importante ver que é uma conversa que a gente tem também quando, por exemplo, dá aula para profissionais, né? Às vezes dá aula para estudantes, né? E que se chocam com o comportamento também, né? E aí uma coisa, nossa, como assim, né? Por que não come? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? E se a gente não enxergar a dinâmica de dor que existe no processo, a gente não vai conseguir entrar em contato com o paciente, né? A família não vai entrar em contato, porque é isso que você falou, parece que é só come, né? Como assim? Só come, né? Que acho que você mostra ali quando o pai fica enraivecido e diz, agora, né, levanta, quer bater, né? Como se fosse bater, vai comer, ou dizer, senta aqui, come e vai comer, né? Como se fosse, né, óbvio, se fosse tão fácil, a pessoa não estava vivendo essa dor e esse processo. Mas eu acho que o Dr. Tak uma vez falou que essa coisa aqui da compreensão de que é autoimposta, né? As pessoas veem como algo que a pessoa coloca ela nesse lugar. Eu acho que quando a gente procura uma cura, a gente tem que fazer alguma coisa, porque é muito esforço, né? Muita energia. Mas ao mesmo tempo, não é consciente que você se coloca naquele lugar. Principalmente numa adolescente, uma pessoa que está saindo da... Mas eu acho que a doença da falsa ilusão de controle. Sim. De liberdade, de controle, de você não precisar. Eu acho que esse é das dinâmicas, né? Que eu acho que também você colocou na viagem, quando ela vai, né? Diz, agora eu vou controlar, agora eu vou fazer, né? Que passa bastante por isso, a psicanálise trabalha bastante isso, né? Então, muitas vezes, na verdade, eu acho que ela era ali uma adolescente que não tinha controle sobre nada, né? Sobre as suas emoções, sobre o seu corpo, sobre os meninos, sobre... Né? E aí você decide tentar controlar uma coisa que parece possível, né? Que em alguma É que a doença dá essa ideia de eu posso controlar o que está dentro, ao mesmo tempo eu controlo o que está fora, né? Eu acho que isso... Mas eu acho que com a família tem muito isso também, né? Tipo, a família... Eu tenho um filho pequeno, né? Ele controla mesmo. Tipo, 100%. Eu caio, pega, não sei o quê. E ele sabe, né? Você vê que eles vão ficando mais velhos. Eles sabem que o poder que eles têm sobre e eu fico pensando, quando eu estava doente, a gente inconscientemente sabe que a gente tem um poder muito grande de não comer. Quando a gente não come na frente dos pais, você sabe que aquilo causa um desespero, né? E a gente está nessa época que você começa a ver, eu queria retratar essa época, que você começa a ver que seus pais são, tipo, qualquer um, né? Não é aquela coisa que você, são seus heróis, eles começam a ser muito falhos, eles falham com você, né? Isso é uma época difícil. Mas eu acho que aí foi mais evidente a percepção dos pais, né? No meu caso, em caso de amigas próximas, assim, os pais, tipo, tá bem, tá perdendo peso, tá legal, tá jóia, sabe? Ali eu acho que a sua sorte foi que seus pais perceberam, né? E curiosamente eu entrei no intercâmbio por no Canadá, quando num pedaço da minha vida eu estava muito mal de transtorno alimentar, e aí na época aquela atriz, a Jeanette Olsen, a Mary Kate, eu encontrei numa revista falando que ela tinha anorexia e eu comecei a ler as coisas, assim, eu falei, putz, eu acho que é isso que eu tenho. E aí, quando eu voltei pra cá, foi que... Esse negócio do Manual América, eu descobri que eu era... Porque meu pai fez medicina, e tinha um Manual América em casa. Eu descobri que eu tive transtorno alimentar pelo Manual América. Porque eu procurei, a primeira coisa que eu procurei, que era a época do Betinho, né? Eu procurei AIDS, e eu lia, eu falei, mas não é possível, eu não posso ter AIDS. E imunodeficiência, não sei o quê, porque eu ficava lendo, procurando no médico, que eu era super estudiosa. Aí tinha alguma coisa, não sei o que, anorexia. Mas é anorexia não nervosa, era tipo assim, a pessoa não tem fome porque, sei lá, porque tá com AIDS. Aí eu fui lá atrás procurar uma anorexia. Aí eu lembro que eu li e falei, ixi, sabe, esse daí tem mais coisa em comum. Hoje em dia ela no Google. Hoje em dia Aí dificulta mais ainda. Nossa. Mas uma vez na faculdade perguntaram pra mim se eu tava com câncer. Porque eu tava muito magra. Eu acho que é batida. Fica muito, né? Mas acho que outro ponto interessante que você colocou, né? Eu acho que você falou que agora que você era
é muito estudiosa, né? O perfeccionismo dela é evidente, que é uma característica, né? E o intercâmbio também foi super curioso, né? Assim, mais de uma pessoa falou de intercâmbio. Tem muito um outro lado do intercâmbio também, que são meninas que ganham peso em intercâmbio, aquela coisa de, tipicamente, Estados Unidos, Inglaterra, uma comida diferente, ficar fora de casa, voltam. E aí todo mundo fala, nossa, como você engordou, fazem uma dieta super radical. E é o começo de um transtorno alimentar. É um gatilho bem comum também, então achei bem curioso também você colocar o intercâmbio, porque é um momento realmente também delicado. Curiosamente, a hora que você falou da se tornar vegetariana, eu sou vegetariana desde os 12. E você acha que tem a ver quando você estava... É que eu sou muito a favor dos bichos, mas eu acho que com certeza hoje em dia no transtorno alimentar deu aquela incrementada, né? E como é que é essa coisa? Porque você tem um perfil que chama comer intuitivo, né? E como é que é esse trabalho? Você pode falar assim? Eu sei que é muita coisa, mas no geral... Então, para o transtorno alimentar, até tem estudos recentes mostrando que isso pode ser legal para um paciente recuperado, né, já, ou recuperado basicamente de sintomas, porque ele não seria o foco do tratamento do transtorno alimentar, né? Mas comer intuitivo é uma proposta de nutricionistas americanas, né, que aí é muito legal a gente pensar na prevenção dos transtornos alimentares, né, que eu acho que é uma conversa interessante de fazer. A gente tem um foco de tratamento, né, você falou que você gostaria de chamar atenção para o problema, né, Paulo? Então, o que você pode fazer em termos de prevenção? A gente não tem como prevenir genética, né? A gente não tem como prevenir assim, mas a gente precisa chamar a atenção, né, do quanto a adolescência é esse momento difícil, que precisa de um olhar e um cuidado especial, né? Assim, de não normalizar questões de insatisfação corporal, né? É extremamente comum mesmo na adolescência, mas não é para falar assim, todo mundo é assim. Quando a coisa começa, uma menina que, no caso dela, que você, né, ilustrou que é típico, não tem excesso de peso, fica falando eu sou horrorosa, eu sou gorda, isso não é normal, isso precisa ser observado. Né? Algumas práticas alimentares também que precisam ser observadas, né? Assim, dizer o tempo inteiro não tenho fome, tenho fome, tenho fome, isso não existe, né? Então a gente pensa muito nessa prevenção. E o comer intuitivo, então, é um modelo de trabalho com nutrição onde a gente procura ajudar as pessoas a se reconectarem, né? Ou se conectarem às vezes pela primeira vez com as necessidades dos seus corpos. Eu acho que essa também é uma questão muito vivida na adolescência, né? Quando tudo muda. E aí você não consegue nem reconhecer o seu corpo, de tamanho mesmo que está mudando, as suas sensações físicas, as suas sensações emocionais, né? E a gente tem uma cultura com comida que vai muito para as regras externas, que é o certo de comer isso aqui que eu estou te dando, essa dieta aqui, né? Muitas vezes colocada pelos nutricionistas, inclusive, né? Assim, que aí você põe lá que a pessoa vai comer 3 colheres de arroz e daqui X horas e tal, mas eu acho que nos anos 90, não sei como é hoje, mas era muito assim, 4 colheres. Você sabe com que tamanho de fome eu tô? Assim, né? As pessoas dizem assim, quanto é certo comer de arroz? Não existe isso, eu que estou sentindo no seu corpo. Mas quanto tempo é bom comer? Você que tem que saber. Aí, claro que você precisa, muitas vezes, né, ajudar como um guia, mas você precisa se reconectar com o seu corpo. Quando você está muito doente, como um paciente desses, não dá para ter esse, porque, por exemplo, esse discurso dela de não ter fome, dá para perceber que também você marcou muito a dor e tal. No primeiro momento, é mentira mesmo, né? Ela está morrendo de fome. Depois de um tempo, realmente, as sensações ficam muito atrapalhadas. E é por isso que a gente diz muitas vezes que a anorexia é uma doença perversa em um determinado ponto, porque quanto menos você come, o seu corpo devia te dar mais fome do que você tem. Na verdade, quanto menos você come, menos fome você sente. Você vai começando a entrar num estado que... Porque os sinais de fome são mediados por neurotransmissores, por hormônios, e se você não está nutrido direito, você não sente isso, né? Então atrapalha muito o processo. Mas quando você está de uma outra maneira, né, você precisa ajudar as pessoas a entenderem as sensações do seu corpo, né? Que você vai comer quando você está com fome, que não é assim, eu estou com vontade, mas não pode, porque dizem que engorda, porque dizem que essa quantidade... Né? E aí, nesse sentido, tem um trabalho grande que eu faço, que o grupo faz com o próprio nutricionista. Eu me ocupo muito em dar aula para estudantes de nutrição, nutricionistas, profissionais da área da saúde, porque, infelizmente, às vezes, o gatilho também é isso, é uma orientação inadequada. Né? De uma pessoa que vai lá e dizendo, eu quero emagrecer. Saber o que você eu quero emagrecer, e você dá uma coisa, então tá, chocolate só uma vez por semana, e umas coisas completamente aleatórias que para a pessoa que tem uma predisposição pode ser um gatilho. Então, comer intuitivo é um processo de resgate disso, vamos localizar, tem exercícios, vamos entender o que é fome, vamos entender o que é saciedade,
né? Vão aprender a respeitar o corpo como um veículo da vida e não como um enfeite. E isso se fala, assim, de outras maneiras, até com, vou voltar para o meu filho, com bebês, porque, porque hoje em dia eles falam isso, crianças né? Pequenas não comeu, deixa, crianças pequenas são comer. super intuitivas, elas são as intuitivas natas, né? Se estão com fome, choram, e agora, se não quer mais, para. E a gente vai destruindo o comer intuitivo das crianças com o passar do tempo, dando regras, né? Mas esse comer intuitivo se aplica em transtorno alimentar? Então, quando você tem um paciente, quando você tem um paciente já recuperado dos sintomas clássicos, porque se você está naquela fase muito compulsiva ou muito restritiva, muito emagrecida ainda... porque acho que a Paula ela vai se identificar com a minha fala, porque uma das coisas que a gente tem medo, né, do transtorno alimentar é começar a comer e nunca mais parar. Então, essa é a frase, essa é uma das frases mais típicas nesse processo, né? E aí eu falo como intuitivo como? Você começa e para, né? Mas uma das questões, eu acho que daí, infelizmente, né, você deve ter vivenciado, se vivencia, mesmo às vezes em processos não ligados ao transtorno alimentar, você passa a não confiar no seu corpo. E não confiar no seu corpo é muito ruim. Então imagina que você não pudesse, existem algumas patologias, confiar na sua bexiga, né? Confiar que você é capaz de ter controle esfincteriano, se eu tiver vontade, eu sei saber qual é o momento onde eu tenho que ir no banheiro, até aqui dá para segurar, não dá e tal. Se eu não puder confiar mais no meu corpo, eu vou ter que botar uma fralda, né? Porque eu não sei mais essa medida. É uma sensação de segurança. Vai dar uma insegurança muito grande, né? E muitas pessoas acabam sendo ensinadas, ou tem uma série de influências que não confiam no seu corpo, né? Eu não posso, eu tô com fome, não, mas eu não podia, tá? Eu tô com vontade de comer, mas eu não podia, tá? Eu tô com isso, mas não tá certo. Assim, né? E na verdade, então isso vai fazendo você não confiar mais no seu corpo a ponto de você achar que é possível você começar a comer e não parar nunca mais. Isso não dá pra fazer também. Não dá, assim, né? Você pode tentar. Existem pessoas que têm compulsão, existem, mas assim, você pensar numa situação dessa é uma coisa completamente fora da curva, que seria igual uma pessoa dessas que não tem controle esfinteriano, uma coisa completamente fora da curva. Né? Uma criança, a gente sabe quando começa a desfraldar e tal, que se a gente, né, não dá conta muitas vezes, realmente, mas em outras situações eu não preciso ficar, mas será que eu vou dar conta de saber que esse momento ainda... Eu dou conta. Eu tô aqui com vontade, quando a gente acabar, eu vou passar no banheiro, mas tá tudo bem, né? Tô num ponto que eu sei que eu dou conta. Então, esse resgate de confiar de novo no corpo, mas claro que a relação com o corpo, que é uma outra coisa que permeia isso tudo, é uma relação também, né, que a gente estabelece desde sempre. Então, muitas vezes também você aprende a não confiar no seu corpo, de achar que ele não funciona, que ele não é capaz de regular o seu peso, que você tem que controlar isso loucamente. E a gente aprende, né, que não é confiável, né? Porque eu não sei se isso tem alguma coisa médica, mas muitas meninas com quem eu conversei sobre Nossa Visão Distorcida, muita gente falou da menarca, né? Porque a menarca, assim, quando a gente começa a menstruar, a gente sente cólica. E eu lembro que eu lembrei de uma menina falando, quando ela falou, nossa, eu falei que eu me sentia do mesmo jeito. Que ela falou que a cólica pra ela, que talvez a nossa barriga podia estar maior, mas ou não, eu me sentia mais barriguda quando eu tava com cólica. Porque eu estou sentindo aquela dor e tá maior mesmo. Sensível. E quando começa a menarca, é isso, você fica tentando, tipo, você vê essas revistas e ninguém tá tá de TPM, né? Não tem ninguém. Não, mas eu acho que essa conversa ainda não é feita de maneira sistemática com as meninas, que é uma coisa que se coloca hoje também em processos de prevenção. E é mais dramático para as meninas, né? Explicar as mudanças corporais da adolescência. Isso devia fazer parte de coisas curriculares, aula de educação física, esse tipo de coisa. Porque eu lembro que me deram lá um livrinho para dizer o que era menstruação, né? Perto, assim, para você saber o que era menstruação. É só porque eu sabia o que era menstruação. Tipo, não assusta que você vai sangrar. Mas não isso. Não que você ia sentir essa barriga assim, né? Não que... consegue no banheiro direito, às vezes muda o intestino, sei lá o quê, ou, né? Assim, e pra mim foi assim, a minha menarca foi muito assim, o meu peito explodiu, né? Eu era uma menininha magrinha, assim, meu peito fez blut, né? Assim, com mudanças corporais que foram pra mim muito desconfortáveis, entendeu? Eu falo bastante também, até acho que essa troca com os pacientes, né, ou com os alunos também, eu falo que eu fui salva pela sanidade da minha mãe, porque quando eu comecei a reclamar,
para meu peito, que engordei. Ela virou para mim e falou assim, todas as suas primas ficaram iguais na sua idade. Vai passar. E meu pai tinha 11 irmãos, eu tenho mais de 30 primos, entendeu? Não era pouco primo, era muito primo para comparar. Fulaninho, lembra? Fulaninho. Aí me restava sentar e falar. Porque hoje, né, assim, as meninas ficam muito incomodadas, essa é uma outra dinâmica, é assim, as famílias levam os profissionais de saúde, vamos fazer dieta. Vamos tratar, né, assim, como se aquilo não fosse um processo normal, entendeu? Que você realmente tem uma parte daquilo que não tem jeito, você vai precisar esperar esse corpo crescer e lidar com ele. E ter suporte emocional para lidar com ele. E essa é uma coisa que eu acho que assim, tem um trabalho muito grande para fazer com o adolescente ainda nesse sentido, né? Corporal, né? Inclusive os meninos, né? Eu tinha na escola, eu tinha uma aula que eles falavam que era CPG, que para falar de sexualidade. Eu lembro que os meninos perguntavam, se a professora estava explicando para a menstruação, as meninas perguntavam se as meninas quando menstruavam, se era leite do peito. Tipo, a pergunta, né? Não sabe nada, né? Então, mas tem que ter espaço para discutir, né? Tem que ter espaço para discutir. Então, acho que você coloca também um espaço para discutir a dor, porque eu acho que também, assim, por outro lado, a minha mãe tinha muito essa sanidade. Eu sou a filha mais velha, e eu acho que, né, de uma geração que, assim, a minha visão, isso aqui, né, de compartilhando pessoalmente, a minha adolescência foi muito difícil para ela. Porque eu acho que ela não teve adolescência. É uma geração que você meio pulava, assim, da infância para a vida adulta, né? Ficava casada. Né? Casou com 21 anos, né? Aquelas coisas assim. E que não tinha esse processo. Então, quando né, assim, ela lembra até hoje, assim, né? Minha sobrinha já pré-adolescente, assim, que eu falava muito tédio. Ai, que tédio. Ela não sabia que lidar com aquilo, né? Então, a minha emburrada, né? Aquela coisa de ficar meio emburrada, meio assim, eles não sabiam lidar com isso. Meu pai e minha mãe não sabiam. Eu acho que eles não tinham vivência para isso e tal. E eu acho que também essa coisa, essa confusão da adolescência precisa ser mais discutida e ter mais espaço. Né? Assim, tem uma coisa que é parte do momento, mas assim, você precisa conseguir conversar com alguém. Se a coisa ficar muito travada, você não consegue conversar com os pais, você precisa ir para terapia. Sim. Né? Se você se fechar naquela dor, pode ser que você procure essas alternativas, né? Patológicas, às vezes, para essa dor sair por algum lugar, né? Eu acho que então tem nessa voz que você dá à adolescência, que eu acho que, né, é um momento difícil que é preciso olhar para ele com cuidado, porque podem eclodir ali muitos problemas, não só um transtorno alimentar, né? A adolescência é um momento até de estabelecimento de padrões, muitas vezes, né? Que é preciso, não é assim, vai passar, deixa aí, né? Depois melhora. Não vai melhorar sozinho, né? Precisa olhar para esse momento, né, com mais cuidado. Ô Paula, e você, como que você, tipo, faz quanto tempo que você melhorou do transtorno? Eu não foi, assim, não chegou a virar crônico, foi quer dizer, durou bastante tempo, assim, aos 10 anos eu comecei a controlar a alimentação, eu sabia que eu controlava, e eu menstruei aos 10 anos, eu menstruei alguns meses, e aí depois eu já comecei uma dieta numa viagem na Coreia, no inverno, e lá eu parei de menstruar. Aí quando eu voltei pro Brasil eu já não menstruava mais. Fiquei 2 anos sem menstruar. E fui emagrecendo. No primeiro ano, assim, eu fui emagrecendo devagar. Eu fui emagrecendo junto com aquela época que você cresce muito. Então todo mundo meio que se mentia pra si mesmo, né? Minha mãe falava, tá crescendo e tal. E aí chegou ao ponto, e eu era um pouquinho acima do peso. Não era assim, nada que chamasse muita atenção. E antes de estar acima do peso, eu tive hepatite, não podia me exercitar por bastante tempo. E aí eu fiquei um pouco acima do peso, aí eu mudei de escola, viajei, comecei essa dieta, devagar. A minha dieta era assim, eu não vou comer lanche na escola, só isso. E eu já emagreci muito, assim, não comendo lanche na escola, porque eu comia comida coreana em casa, né? Então é bem verdura, arroz, né? E aí, eu lembro que em um ano, assim, eu lembro, eu vou falar pesos, né? Assim, eu lembro que na quinta série eu entrei com 54 quilos e na oitava eu tinha 34, só lembro disso. Agora, como isso aconteceu, foram anos muito longos, então, assim, as pessoas percebiam, mas existiam muitas desculpas, assim, e meus pais, eles eram muito... Eu ia para uma escola, assim,
cara para eles. Então, meus pais, eles não tinham nenhum tempo com a gente. Assim, almoço e jantar, eles comiam com a gente, mas nada de tempo. Eles eram comerciantes, Natal até meia-noite eles ficavam fora de casa. Então, tinha muita pouca observação. Era tudo muito corrido, assim. Eu lembro que era tudo, assim, era muita gritaria. Mas logo, tudo tinha que acontecer muito rápido. E quando eu fiquei muito doente, quando eu estava com esses 34 quilos, que não tinha como negar, e o pediatra queria me internar, e ele falou, hoje dá para internar num lugar que eu acho que era Angolim, que foi em 97, 98. E aí minha mãe meio que travou, falou, como assim? O que ele tá falando de internar? Aí mudou tudo. Aí, tipo, a gente começou a viajar em família, aí meu pai gastava dinheiro, porque a nossa família imigrante era assim, usa a roupa da 25 de março até entrar na faculdade. Tipo assim, não gasta nada com dinheiro. Aí meu pai começava a me levar pra Triton e me deixava lá 2 horas para escolher uma calça, eu não sabia escolher. Eles tentavam muito me trazer uma vaidade, e para restaurante caro, que a gente foi fazendo na época, eles tentavam de tudo, assim. E eu acho que, eu não sei direito como é que foi para eles, mas foi uma total reestruturação, assim, familiar. E depois disso, eu comecei, e em algum momento você falar isso da gente ter medo, né, de comer muito, em algum momento eu lembro que eu liguei um foda-se, assim, eu falei assim, eu tô com muita fome, eu vou comer tudo, eu vou passar o mês comendo. E eu engordei, eu lembro que eu engordei, assim, os tratamentos não tem linha reta, eu acho que cada pessoa vai para um lugar, sabe? E a minha vida estava muito restrita. Meus pais não deixavam sair, não deixavam viajar, não deixavam ver televisão, eles não deixavam ler revista, não deixavam fazer nada. Nada que tivesse alguma foto de mulher, sabe? Nada. Era tudo muito restrito. E assim, eu ia pro quarto, alguém me seguia, eu ia pro banheiro, alguém me seguia. Era terrível, terrível. Internação, você já estava numa internação do eu já estava, E aí, eu lembro que eu liguei um foda-se e eu falei assim, agora eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Eu coloquei na minha cabeça, vou fazer tudo o que eu quero fazer. Uma dessas coisas era comer. A outra coisa era que eu queria muito fazer aula de desenho. Eu ia fazer alguns cursos, ia para a escola, e quando era viajar, era para estudar. Aí eu falei, eu vou fazer aula de desenho. E aí eu comecei a procurar sozinha, assim, eu saía da escola e ia, tipo assim, vai ter desenho vivo no Parque XYZ, eu ia. Porque meus pais também não sabiam porque eles estavam na loja. Aí eu comecei a fazer essas coisas, comecei a comer muito. Eu lembro que quando eu comecei a comer, eu engordei bastante, comecei a ter espinha, não tinha espinha. E eu comecei a estourar umas, não sei, estrias? Estrias, eu tenho muita estria. Eu tinha estria assim, no corpo inteiro. Eu recuperei, tipo, eu lembro que foi 20 quilos em uns 3 meses. Mas eu não fiquei gorda. Eu estava muito abaixo do peso. E aí começou a estourar, assim, eu sentia muita coceira na pele e começava a estourar umas coisas, assim, né? Não era saudável, eu acho que não devia estar num lugar super... Mas foi assim comigo. E aí chegou uma hora que parou, chegou um peso que parou, assim. E chegou uma hora que eu comecei a não me sentir bem comendo muito. Foi meio que estagnando, assim, eu fui meio que me achando. E aí eu resolvi fazer cinema. Aí eu briguei com todo mundo. Aí eu mudei minha personalidade muito, assim, mas não foi de propósito, foi meio que eu acho que quando você volta a se alimentar melhor, parece que solta algumas travas mesmo, né? A gente muda a personalidade. Cognição é diferente. E eu tinha muita coisa, eu tinha muito dentro de mim que eu queria muito fazer aula de desenho, eu queria muito tocar um instrumento, essas coisas pra mim eram muito fortes quando eu tava doente também. Então, eu fui fazer CLL um pouco, mas meus pais não queriam pagar e não fiz muito tempo. Mas eu saí correndo para fazer coisas que eu queria. E isso causou uma revolução dentro da família, porque eu acho que tocou em feridas lá. Eu descobri, depois que eu entrei na faculdade, que meu pai tentou fazer cinema. Eu não sabia que ele tentou fazer cinema. O irmão dele fez artes plásticas também, não sabia que ele fez artes plásticas. A minha tia foi pianista, eu não sabia que ela tinha sido pianista. Tinha várias coisas que eu acho que a família meio que teve que ver problemas dentro da nossa família que ninguém estava vendo. E meus irmãos também foram para arquitetura depois. Ninguém seguiu a área que minha mãe queria que a gente... Assim, minha mãe e meu pai, os imigrantes tinham essa visão, né? Eles têm que ser advogados, têm que ser médicos para sustentar
todo o resto da família. Ninguém seguiu. Todo mundo quebrou alguma coisa depois. Então a minha família mudou muito depois que eu me recuperei. Muito mesmo. A relação dos meus pais mudou muito. Tudo mudou. A doença foi uma voz. Foi uma voz. Eu acho que assim, eu acho que toda criança é assim, toda adolescente, mas eu acho que toda criança, agora que eu sou mãe, eu acho que toda criança é uma esponja, né? Ela vai sentindo tudo que tá lá e ninguém tá falando. E cada um vai se expressar de uma maneira, eu acho. É que a gente acaba compreendendo pelo inconsciente o que não é dito, né? O que não é dito. Você sabe que tem alguma coisa desconfortável. Ali na sombra, né? Eu acho que sim. E não é melhor, né? Não é uma vida mais fácil. Quando você briga com as pessoas, não é uma vida mais fácil. Eu comparo, eu imagino, né? Eu imagino muito que seja parecido você sair do armário, sendo de uma família muito tradicional. Você mexe com tudo, né? E você pode ser que você nunca mais seja aceito. Mas eu acho que você só se recuperou da doença porque você tinha uma pulsão de vida muito grande e foi atrás dos seus desejos. Chega uma hora que vai. Mas é que tem meninas que, no caso, acho que a pulsão de morte é muito mais forte e a doença puxa. Sim. E eu acho que essa coisa do tempo de doença deve contar. Com certeza. Eu acho que conta. Sim. Porque eu conheci depois outras meninas. Porque eu lembrava do que me fez começar a ter aqueles comportamentos de defesa, né? De restrição. Mas eu acho que tem gente que está há tanto tempo que não lembra mais de onde veio. E eu acho que é difícil acessar depois, né? Não sei, não sou essas pessoas. Mas pra mim não foi tão longo, né? Eu vejo pelo meu caso, assim, tem meninas que se recuperaram, entraram comigo na internação, hoje já estão melhor e eu estou lá patinando. Mas eu acho que é sobreviver, a gente tem que se manter, cada um vai ter uma maneira, mas tem que... Mas pessoas, por exemplo, que adquiriram um transtorno alimentar 2, 3 anos, sabe, hoje em dia tem coisas assim, eu não lembro nem o que eu gostava de comer no passado, que só Deus sabe se perderam no passado. Né? Hoje em dia fica difícil ter uma referência. É difícil. Você ia falar? Não, eu queria saber assim, se por exemplo é um filme para cinema e tal, mas se você tem um plano, assim, tem um desejo, assim, de, por exemplo, passar esse filme em escola. Eu queria muito passar, mas a gente não sei como faz. Como faz isso aí? A gente lá, faço parte da distribuição do filme, né, da Pandora Filmes. Eu falo para Paula que ficou triste, porque eu sempre queria que fosse muito melhor, mas enfim, o mercado do cinema está muito diferente. E só que até hoje eu fiquei muito emocionada porque eu vi o filme pela segunda vez, né? A primeira vez que eu vi, a gente tem uma história bem louca, né, Paula? Porque eu trabalhei na Pandora há muito tempo atrás, uns aninhos atrás, em outra função. E eu peguei o filme dela antes dele existir. Por um acaso, que não fazia parte da minha função na época, mas eu acabei indo no evento que ela estava e eu acompanhei o projeto desde cedo. E aí quando eu retornei, foi o primeiro filme que eu assisti lá no cinema. Então eu acho muito louco o quanto o seu filme ele causa isso, coincidências, né? Tipo, uma pessoa que você atingiu, que ela vai valer por muitas. Sim. Então, é isso. Mas a gente recebe umas mensagens bastante assim. Então, essa é a função. Então. Eu conheci uma pessoa que mora, a dona de uma banca que mora no prédio da minha mãe. E a minha mãe, quando eu lancei o filme, antes disso, tem uma vez que apareceu uma matéria na Cláudia. E minha mãe ficou esperando a banca abrir para comprar a matéria na Cláudia. E aí a dona da banca ficou conversando com a minha mãe. Falou, por que você está esperando? Aí minha mãe começou a contar a história. E ela falou que teve uma filha que chamava Paola, que morreu de pneumonia. E ela... E ela colocou o cartaz na banca dela. Você vê como... a gente tem muitas histórias assim do filme. É muito louco. É muito louco. Eu vou até fazer uma pira aqui, que eu acho que é até uma coisa espiritual. Porque eu também tive estudo. E vocês estão falando aí, eu sou vegetariana e sou tatuada. E aí eu fiquei refletindo agora. Não, mas vocês me mandaram para a UFM e a moça que me entrevistou, ela falou que teve compulsão na adolescência. Então, mas você tem que falar para as pessoas agora, falarem, que é muito mais gente do que a gente imagina. Que é muito comum e é uma coisa muito invisível, que é isso. Não tem ninguém aqui
tem quem passou por isso. Porque uma, que as pessoas não têm interesse, duas, que as pessoas acham que é futilidade, três, que elas te olham, você tá ótima, você é bonita, você não sei o quê. Mas isso pra fazem quem tem ideia. alimentar é estão te chamando de gorda. Você tá bonita, assim. Tô gorda. Então é muito É muito complexo. louco, mas você tá bonita. Então, eu acho que, voltando ao que ela disse, assim, o seu filme ele tem uma função que vai muito além do cinema. O cinema é legal, é importante, é uma vitrine, mas é isso. Ele vai estar no Canal Brasil também, que é uma coisa boa, né? Eu acho que ele vai atingir que Já fica mais fácil para você fazer sessões em ele já vai escolas, atingir né? coisas. Sim. Sim. E aí dá pra fazer, lá no Belas mesmo, a gente tem educativo, que é de manhã, geralmente, então eu vou propor com certeza esse filme, que vai passar muitas vezes, inclusive pra cá. Eu queria muito chegar nos adolescentes, porque eu acho que tem uma outra leitura. Não dá pra passar no próprio Bulim? Oi? No próprio Bulim não dá pra passar? Talvez. Tem a equipe da Astral que já viu, Sim, né, que é a Associação sim. Brasileira de Tradições Alimentares, que está relacionada e Mas que dá para fazer sessões para pais e sessões para profissionais também, que eu acho que é importante. Você falou disso, como é que as pessoas falam com as mulheres? É muito louco, porque a Cléo Pires, né, que ela fala que ela tem transtorno alimentar, ela fez um post recentemente que ela fala assim, ela brincando, ela fala assim, amiga, eu tô mal, não sei o quê. Aí alguém chega e fala pra ela, mas você é linda. Ela fala, melhorei. Melhorei, tô bem agora que você falou que eu sou linda, não tô mais mal. Né? Tipo, que comentário é esse, né? Não, e as pessoas, elas até, você comparou até com a coisa do LGBT e tal, né? As pessoas, elas querem, às vezes, se aproximar e tal, só que elas fazem isso de um jeito errado, achando que estão acertando. Eu acho que nesse caso é muito mais ainda, né? Porque as pessoas têm uma aversão à ciência, então é a coisa do saudável. Aí eu comer tal coisa é saudável. Então a gente já tem uma ideia errada de várias coisas. Então nem é por mal. Então é muito, a jornada da personagem é muito ela com ela mesma, no fundo. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando muito naquele dia que a gente foi na faculdade, na Belas Artes. Que era uma busca de entender como que você saiu disso sem ter uma ajuda maior, né? Sei lá, porque ela tem uma demora, tá? Mas ela tem um acompanhamento. E eu fiquei pensando, porque eu também saí disso sem... minha mãe nem sabe que eu tive um problema, entendeu? Até hoje, tem assim. coisas que a gente não sabe, né, de onde vem. Então, tipo, é um caminho muito solitário, assim, né? Então, acho que... Enfim, hoje eu tô tendo vários sites, sabe? Assim, é uma terapia. Também, muito mais as pessoas aceitam que tal pessoa você deve encaminhar para terapia. Hoje, muito mais, não, porque muito antigamente essa pessoa, não. Porque, assim, esse é um caso, né, que você olha e fala, bom, vamos conversar, vamos levar para uma terapia, conversar, acho que hoje em dia é super mais. Eu acho que ia ser muito legal as pessoas poderem ver perto de outras pessoas esse filme, né? Porque a gente sabe de vez em quando tem alguém por perto, na escola. Você sabe quando uma pessoa não tá bem, né? Você... Você olha, você sabe. Você vai pro cinema e vê do lado daquela pessoa. Você vai contar pra alguém, pra uma amiga, pra um professor, para os pais. Sim. De alguma forma de ajuda. Já está todo mundo conversando, né? Mas toda sessão tem isso. Tem alguém que vem falar. Inclusive, tem atrizes que na pandemia falaram, que fizeram filme, não tinham nada, entraram na adolescência, na pandemia, e na pandemia tiveram transtorno alimentar e depois se recuperaram. É muito louco É muito mais comum do que as pessoas imaginam. Eu acho que ainda um comentário que ela fez sobre tatuagem, a gente entende que a gente vai fazer para a sociedade o que é melhor aceito. Você se cortar, tá com problema psiquiátrico, não sei o que, não sei o quê. Se tatuar é uma forma de se autoflagelar, por isso que a gente faz tanta, né? De quebrar com alguma coisa, né? Mas quando eu fui fazer, não tinha pensado nisso, mas... eu também desenho também. Elas desenham. É muito louco. Porque eu acho que é igual ao vegetarianismo também, né? Não dá pra generalizar, né? Mas é que uma sempre questão você pra vê que quem observar. faz uma tatuagem não para na linha. É interessante pensar, porque é uma coisa meio... Eu tenho 17. Não, e sempre que eu
faço uma nova pessoa, sempre tô fazendo aqui porque dói. Nossa, eu adoro a dor da tatuagem. Eu gosto. Isso que é legal. Mas é um pouco. Isso que é legal. doido Eu gosto por isso. causa da dor. Mas Não, eu nunca gostar tinha é uma- pensado não, nisso, foi num gostar é- debate que uma menina falou isso. Eu falei, gente, que coisa louca. Porque realmente, para mim, faz todo sentido. A gente sente dores emocionais infinitamente maiores do que uma dor Sim. física. Ah, mas lidar com a emoção é uma dor sem controle. É muito mais você lidar com a dor física do que com o emocional. Porque o emocional te empurra para um buraco negro que você não sabe lidar. E é desesperador, né? Uma crise de ansiedade, essas coisas assim, você não sabe. Você falou isso de comer. Quando eu voltei a comer, eu tive muito crise de ansiedade. De gritar, assim, sabe? Imaginar a Chorar. comida dentro de você, o que está acontecendo ali com ela, que ela vai te engordar toneladas. Descontrole, né? É o que a gente pensa numa internação, é o que eu pensava. E eu não sei, parecia que era... Eu tinha a impressão de que meu coração batia mais rápido. Mas, não sei, eu falava pra minha irmã. As crises de ansiedade alteram sensações mesmo. É muito louco. Mas é muito legal. Assim, toda vez que a gente faz debate, sai muita conversa. E sai isso, né? Todo mundo é pequeno. São Paulo, né? E acho que o filme incomoda bastante, né? Porque eu também fiquei pensando naquilo que a gente comentou sobre até a questão mais feminista, né? Que é uma personagem feminina, que as pessoas se irritam com ela. Se irritam. E inicialmente até ela irrita. Por que ela é tão assim? Mas é porque quem nunca passou por alguma coisa assim tem a tendência a diminuir mesmo. Ai, mas é o que você falou, mas é só comer, mas é só não sei o quê. Mas arruma esse cabelo, arruma essa postura. Porque pra gente que tá melhor, é fácil resolver a vida dos outros, né? Mas estar naquela pele é uma Desculpa coisa os homens aqui, mas eu acho que para muitos homens é muito chato assistir, porque eu já ouvi isso de homens, é chato, porque o cinema não é um lugar de ver mulheres bonitas, jovens, né? Cheias de libido, não tem nada disso. Então é chato, né? É chato. Entender uma outra realidade, né? Eu adoro esses filmes mais emocional e eu acho que deveria entrar na Netflix porque deixa aquele To The Bone no chinelo. Já assistiu? Um Mínimo para Sobreviver? Nossa! Eu tinha essa coisa dos filmes que tratavam o transtorno alimentar também, não me sentia muito representada assim, por eles. Tem alguns que tem umas cenas muito boas, mas eu não me sinto muito representada, sabe? Porque eu acho que fica querendo mostrar mais a doença. A magreza. A magreza, isso que eu tô falando muito assim, para chocar, né? Do que exatamente a dor. E essa menina super novela, né? Já teve alguma novela? Sim. Popular também. Sim. A menina tinha bulimia, né? Não, e esse To The Bone que eu acho muito complexo é que a menina tá super magra, mas ela tá maquiada. Eles maquiam ela como se ela tivesse normal. Você fala, gente, ela tá com cílios. Você fala, gente, como que pode, né? É muito louco isso. A gente Mas eu falo até por especialização. Em mim mesmo, quando eu percebo que eu começo a ficar com muito baixo peso, que a equipe começa a falar que eu tô com baixo peso, que eu vou ser internada, não sei o quê, é a hora que eu começo a usar maquiagem. Justamente para disfarçar o blush, o rímel, porque você não parece ser pálida. A roupa larga. Tem uma cena que a gente tirou, que ela faz assim antes de entrar na festa, né? Pra ficar vermelha. Enfim, gente, muito obrigada, viu, Marcos? Quem puder indicar, né? É isso aí, a gente depende de indicação. Você sabe que na minha cidade é uma paciente que está no 9º ano. Esse ano eles fizeram um teatro sobre transtorno alimentar. Que legal. Tem outro filme agora que foi lançado também, né? De Então, transtorno devia alimentar. mandar pra lá. Então. Da Petra. Tem um filme da Petra também. Você sabe, 2. Também é sobre Não é o êxtase. É o êxtase. Não vi. Também não vi, mas é coincidência, né? Tem 2 filmes. Não, porque acho que é importante. Eu acho que é importante os pais assistirem, entender, né? Eu gostaria muito de chegar nos pais nas escolas, porque é isso, quem assiste, a gente tem uma coisa muito legal, assim, no engajamento, sabe? Das pessoas que assistem. Eu acho que é importante para atingir esse lugar da pessoa entender o que ela tem, porque por mais que ela saiba, passa... você percebe pela história do outro, exatamente. Eu percebi que eu estava com algum problema, uma vez que eu olhei uma foto minha e meu braço estava muito fino, estava assustador, assim. Porque eu me vendo eu mesma,
não percebia. E às vezes alguém falava uma coisa ou outra e, tipo, não dava atenção, assim, não chegava. E aí é você bater o olho em alguma coisa que é um sinal mesmo, que te bate em alguma coisa profunda em você que você acessa. Eu lembro que tem uma coisa quando eu fui para uma das consultas para o meu pediatra, quando ele me diagnosticou com anorexia, teve um negócio que ficou muito na minha cabeça, porque ele me mandou, ele imprimiu uns textos para mim de histórias de mulheres que tinham tido anorexia, elas falavam sobre elas, né? Ele falou assim, lê isso, vê se você se identifica. E aí tem uma que ela falou um negócio que até hoje eu penso nisso. Ela fala assim que ela se sentia que ela podia morrer sem se suicidar porque Deus disse que era errado se suicidar. Falei, nossa, eu acho que eu me identifico com isso, sabe? Porque ela é religiosa, ela é família religiosa, porque você não pode se suicidar. Então você faz de tudo pra você morrer naturalmente. É verdade, a bebida, assim. Várias coisas são assim, várias coisas. Relacionamentos, né? Muitas coisas, gente. Muito legal. Parabéns, Paula. Obrigada. Espero que chegue. E obrigada Vai por chegar, estar aqui. vai chegar em mais pessoas. Parabéns. Obrigada, gente.